E aí, Tchê, tranquilo? Vamos continuar então a nossa aula aqui? Paramos aonde? Lá, terminando então a história da criminalística, nós falávamos lá então dos 12 marcos históricos que mostram a criminalística enquanto ciência, tá, pessoal? Vamos lá. Lembram lá da época antiga que nós falamos na aula anterior? Pois é, Velha Roma, Itália. Primeiro registro, durante o governo do imperador César, o primeiro registro de levantamento de local de crime ordenado por ele, onde foram achados sinais nítidos de violência. Então, o imperador mandou investigar o local. O que isso significa? É o primeiro registro na história, lembrem, história escrita, história conhecida. Primeiro registro que se tem na história de uma determinação por uma autoridade de levantamento de local de crime, lá na Velha Roma. É por isso que a ciência criminalística e a localística forense se mostra como uma ciência também histórica, porque ela acompanha fatos históricos, fatos governamentais, fatos oficiais que estão inseridos no bojo desta saga, digamos assim, científica. Número 2 aqui, pessoal, 1560, na França, Ambroise Paré leciona sobre ferimentos produzidos por arma de fogo. Então é a primeira vez que nós temos aqui a balística forense sendo lecionada em um curso regular. Século XVI aqui, tá, gente? Já existiam muitas universidades em operação, principalmente na Europa, né? As universidades já centenárias. Então, nada mais natural de que na França ou na Áustria houvesse já a disseminação do conhecimento criminalístico através, notadamente, de Hans Gross na Áustria e de Edmond Locker na França, certo? Número 3, 1563, ainda século XVI, 3 anos depois, João de Barros, em Portugal, aplica papiloscopia para identificação de contratos de compra e venda com os chineses. Lembram, pessoal, que lá no século XVI, Portugal era uma potência, e os contratos de compra e venda, quando se iniciou lá as relações comerciais entre Portugal e China, não existiam ainda muitos tradutores do mandarim para o português para o mandarim, de forma que a solução encontrada foi a utilização da ciência papiloscópica para fins de assinatura dos contratos. Então, pessoal, vejam, aqui a utilização civil da papiloscopia é um ponto que pode muito bem aparecer na prova de vocês. Época antiga, associem lá, João de Barros, Portugal, século XVI, papiloscopia e contratos de compra e venda com a China, certo? Número 4, 1651, Roma, Itália. Paulo Zaquias publica Questões Médicas. Paulo Zaquias, pessoal, é considerado o pai da medicina legal. Vocês lembram lá que eu falei para os senhores, vamos retomar aí, pessoal, aula 1 e 2. A criminalística é como se fosse uma filha da medicina legal. Agora, nós não podemos confundir a criminalística com a medicina legal quando nós falamos em ciências forenses. Quando o termo é ciências forenses, engloba as duas. Mas lembrem, tem gente que fala em criminalística lato sensu, englobando a medicina legal. Ou seja, como se fosse sinônimo de ciências forenses. Repetindo, muitos autores consideram criminalística sinônimo de ciências forenses e, portanto, englobando a medicina legal. É uma exceção, não é a regra geral. A regra geral é que criminalística se refere mais aos vestígios materiais extrínsecos relativos ao crime e à identidade do criminoso. Lembre lá o conceito moderno de Domingos Toqueto, superando o conceito de criminalística de Heraldo Rabelo, que falava apenas nos vestígios materiais intrínsecos à pessoa física. O professor Heraldo estava lá na época de que a criminalística recém havia se apartado da medicina legal. Tá? Isso nós tratamos bastante nas aulas anteriores, apenas para retomar aqui, então, por que a medicina legal pode aparecer, porque a medicina legal é parte da criminalística, digamos assim. A criminalística também bebe do conhecimento médico legal, assim como bebe do conhecimento jurídico, como bebe do conhecimento da engenharia e das outras ciências, certo? E das outras técnicas também, certo? Então, lembrem lá do início da medicina legal, também como um marco do início da criminalística, na época antiga, ainda século XVII, em Roma, na Itália.
Adiante, número 5. Cesare Lombroso e o sistema antropométrico de identificação humana. Gente, falei bastante do Lombroso para vocês, então não custa lembrar que o Cesare Lombroso também está inserido aqui nos marcos históricos da criminalística, certo? Número 6, 1866, lembrando, aqui do 5 para frente, época moderna, tá? Século XIX já é época moderna. Daqui para cá, ó, tudo época moderna. 1866, Chicago, Estados Unidos. Alan Pinkerton cria a técnica de fotografia forense. Pessoal, aqui no item 6 eu peço uma atenção especial, anotem aí, por favor, vocês vão encontrar alguns autores que referem que a técnica de fotografia forense foi utilizada lá nos primórdios na França, inicialmente, e não nos Estados Unidos. A pesquisa que eu realizei indica que a fonte histórica mais exata é esta, Alan Pinkerton, Chicago, Estados Unidos, 1866. Ele cria a técnica de fotografia forense, certo? Mas vocês podem encontrar alguma colocação no sentido de que a fotografia surgiu na França, certo? Confesso que ainda não consegui sacramentar qual das duas hipóteses está correta, mas a maioria das pesquisas e os autores mais sérios que eu pesquiso falam em Alan Pinkerton, Chicago, Estados Unidos, 1866. Fechou? Número 7 aqui, importantíssimo, tá, pessoal? Isso aqui vai cair. Quem é que cria a papiloscopia como ciência como tal? Juan Vucevich, na Argentina, em 1891. Ele cria o método da iconofalangometria, ou seja, utilização dos 10 dedos das duas palmares para a identificação civil das pessoas. No ano seguinte, Hans Gross funda a criminalística através do seu Manual do Juiz de Instrução e, por sinal, utilizando as técnicas também de Vucevich na sua doutrina. Pessoal, mais adiante, século XX, 1933, a criação do FBI nos Estados Unidos. Gente, não há dúvida nenhuma de que a criação do FBI, e aliás o sistema de investigação, o sistema investigativo criminal e forense, investigação científica nos Estados Unidos, é muito mais avançada. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, para que o pessoal que acompanha o CSI aí, lembram lá do perito criminal? Ele identificava um crime que deixava vestígios, um cadáver, por exemplo clássico de vestígio de material extrínseco, o próprio cadáver, disposto na cena do crime. O perito criminal indicava para o delegado, encontrei a impressão digital de fulano, interroga o fulano, o delegado ia lá e interrogava o fulano. Então, naquela investigação, o perito é soberano, o perito é a autoridade. Então, o sistema já começa colocando o perito em destaque na investigação, justamente para garantia da autonomia. Então, não há dúvida de que a criação do FBI é um marco, sim, para a criminalística e é para onde nós estamos caminhando, rumo à autonomia do órgão pericial, certo? Vou fazer um parênteses aqui, para quem não sabe, não são todos os órgãos, as instituições oficiais de perícia no Brasil que são autônomas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Perícias foi fundado em 1997. Antes disso, havia uma coordenadoria de perícias vinculada à Secretaria de Segurança, mas não era um órgão autônomo. Antes disso ainda, se tratava de uma divisão, de um departamento da Polícia Civil. Assim, isso até meados da década de 70. Isso assim de 80, desculpem. Isso assim em outros estados da federação, como, por exemplo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A própria Polícia Federal pertence Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Federal pertence à Polícia Federal, não é um órgão autônomo. Ou seja, o que isso significa? Que, primeiro, existe um delegado de polícia mandando no perito, isso é considerado equivocado, segundo a própria ONU. A ONU já emitiu, no final da década passada, um parecer dizendo, refletindo as conclusões lá que eles tiveram no Conselho de Direitos Humanos,
de que, para que haja uma investigação adequada, do ponto de vista dos direitos humanos, a polícia científica precisa ter autonomia, ou seja, não dá para elas estarem vinculadas aos órgãos de polícia judiciária. Não existe. Então, na verdade, existe diante desse parecer da ONU, existe isso é uma recomendação, a recomendação 85, se não me engano, da ONU. Vou ficar devendo o ano aqui, depois eu trago para você na próxima aula. Isso vai indicar o quê? Que a perícia, nós precisamos seguir o modelo americano. Que em alguns órgãos no mundo, pelo mundo afora, os Estados-membros da ONU não estão seguindo o modelo americano, que é o modelo democrático, aquele modelo que respeita a autonomia das instituições. O que significa, por exemplo, que um perito criminal, como eu dizia para vocês, responde para um delegado de polícia? Ele responde não só operacionalmente, no seu ofício lá, como qual perícias ele vai atender, qual perícia ele vai atender primeiro, qual aquela que ele vai preterir. Não só a próprio modus operandi, o desenvolvimento, as conclusões da perícia podem ficar afetadas por conta desta inserção, mas também porque o perito está sujeito a um regime disciplinar, onde o corregedor, que vai ser lá o presidente das eventuais sindicâncias que esse perito pode sofrer, é um delegado de polícia. Então, por isso pode haver aí uma hierarquização dessa relação, que é muito nociva para o processo penal democrático. Certo? Então, o modelo americano aqui é um marco para a criminalística em 1933. Adiante, 1949, nos Estados Unidos, Libby e Willard e a criação da datação por carbono 14. Gente, aqui é algo um pouco mais, falamos um pouco mais em relação à absorção da criminalística pelas técnicas de arqueologia forense. Isso é muito recente, mas apenas para citar para os senhores aqui que a técnica de carbono 14 possibilitou a resolução de muitos casos contra os direitos humanos, os chamados cold cases. A gente consegue, então, decifrar alguns crimes cometidos depois de muitos anos, a partir do encontro cadavérico, o encontro de outros vestígios que apontem para a autoria de determinados delitos, que até então estavam sem solução. O carbono 14 consegue voltar no tempo durante até 50 mil anos, e isso para a criminalística é muito significativo. Embora a arqueologia seja a ciência que vai estudar lá, e a própria paleontologia que vai estudar lá questões de fato pré-históricas, quando nós falamos de crimes, de violência, ele se mostra um instrumento muito valioso. Então, também colocamos aqui como um marco da criminalística a criação do método de datação por carbono 14, certo? Número 11, 1972, Grã-Bretanha, Godfrey Hounsfield e a criação da tomografia computadorizada. Pessoal, fundamental aqui para os exames de necroscopia, certo? Então, para quem olhou lá o livrinho lá da História da Medicina, a incrível História da Medicina, vai aparecer lá o Sir Godfrey Hounsfield e a criação da TC. E, por fim, 1980, o DNA surge como uma forma de identificação humana. Gente, aqui fazer uma pausa e falar um pouquinho rapidamente do DNA, já que não é exatamente a nossa matéria, mas apenas para dar aqui uma pincelada, já que os senhores estão prestando concurso para papiloscopistas, e o papiloscopista é aquele profissional que vai desenvolver um trabalho de identificação humana para fins cíveis ou criminais. Isso eu já comentei lá no início com vocês. Pois bem, a papiloscopia, ela se contrapõe a outros métodos do ponto de vista logístico, tá? Ela se contrapõe. É lógico que nós trabalhamos sempre em cooperação. Acontece o quê? Ela vai se contrapor do ponto de vista logístico com outros métodos de identificação, como, basicamente, o DNA e o reconhecimento por arcada dentária. Então, vamos lá. Qual é a diferença, qual é a semelhança, qual é o custo-benefício de um e de outro? Papiloscopia se mostra, até hoje, o método mais rápido, fácil e barato de se fazer uma identificação humana, certo? Basta a coleta da impressão digital e a regular identificação documental das pessoas em determinada região
que nós tenhamos um método muito eficaz de identificação humana, principalmente quando as pessoas entram em óbito e não há conhecimento da causa da morte, não há conhecimento da vida prévia da pessoa. Então, o método de identificação humana por papiloscopia, por impressão digital, vai se mostrar muito eficaz. O que acontece é que quando o método... Isso não há discussão do ponto de vista científico, né? O que se refere é que quando não é possível a identificação humana através da papiloscopia, então vai se passar por um segundo método ainda eficaz e barato, que é a identificação por arcada dentária. A questão é que essas pessoas devem ter fornecido algum padrão para algum profissional da odontologia ou da medicina, no sentido de fornecer o padrão da anatomia da sua arcada dentária. Caso contrário, não havendo padrão, não é possível a identificação. Então, esse método ele nem sempre vai se mostrar eficaz. Contudo, a coleta do padrão da vítima e a busca por fotografias e por até, eventualmente, materiais odontológicos utilizados no passado pode servir de ajuda para, ao menos, se não criar um padrão definitivo, pelo menos criar uma hipótese, poder indicar a possibilidade ou a probabilidade daquele material padrão ser compatível com o da vítima coletado, certo? Porém, como eu falei, nesses casos, o exame de arcada dentária não vai se mostrar 100% eficaz, a não ser que haja o padrão, como eu comentei. O DNA, sim, o DNA se mostra uma forma de identificação humana muito eficaz. Qual é o problema do DNA? O custo, certo? Então, também há necessidade de coleta do material genético dos familiares, mas ele tem um certo custo, um certo tempo, mas ele é muito eficaz, ele vai ter só uma margem de erro lá quando nós tivermos algum padrão coincidente com irmãos gêmeos ou pessoas que raramente aparecem com uma segmentação de DNA, uma segmentação genética igual ou parecida. Somente nesses casos, que são muito raros, nós vamos ter alguma duplicidade de identidade, mas no mais ela é muito individualizável, digamos assim. Só para fechar aqui, tá, pessoal? Papiloscopia é 100%. Ninguém tem um material papiloscópico igual a outra. Enquanto que o DNA, raramente, mas pode acontecer. Então, o exame é 99, sempre 99,9%. Certo? E papiloscopia é 100%. Fechou? Então tá, aqui estão os 12 marcos que eu passei para vocês e nós fechamos, então, a história da criminalística, certo? Perdão, pessoal, nós estamos aqui na última parte do item 1 e depois nós passamos para os postulados da criminalística, certo? A última parte aqui, o item 1.3, criminalística pós-moderna. Última parte, não menos importante, tá, pessoal? Mas essa aqui vai retomar um pouco o que eu falei para vocês lá na segunda aula, se não me engano, quando nós tratamos da criminalística e do aspecto subjetivo e objetivo. Eu acabei de dizer para vocês aqui, falando do DNA, falando sobre o exame de comparação por identificação humana por arcada dentária, eu falei para vocês que se por acaso eu tiver apesar de não ter o padrão, né, a pessoa foi encontrada morta, não há documentos, não há nada, daqui a pouco a gente até descobre alguma pista de onde ela mora, alguma pessoa diz que reconhece, mas nós não temos isso documentado. Pois bem, nós vamos lá na localidade onde a pessoa viveu e descobrimos que ela foi ao dentista, que ela tem um material odontológico para comparação, ela tem uma plaquinha de bruxismo lá, ou ela usou aparelho ortodôntico, ela tem um raio-x, nós podemos fazer uma comparação, ok. Agora, se esse material não é muito recente, se esse material é antes da pessoa fazer um tratamento ortodôntico, por exemplo, ou simplesmente o material é muito antigo, simplesmente a arcada dentária vai estar modificada. No entanto, pode haver a possibilidade, existe a hipótese desse material ser compatível, considerando o decurso do tempo. O que vai acontecer? Nós vamos criar uma hipótese. É possível. Essa é a conclusão que a perícia pode chegar, que esse material odontológico é possível de ter pertencido à vítima e, portanto, esse material, portanto, a arcada dentária corresponder àquele material e, portanto, a identidade da vítima corresponder àquela, da propriedade daquele material ortodôntico.
certo? Criada essa possibilidade, significa que a perícia chegou a uma conclusão intuitiva, ela chegou a uma conclusão interpretativa. Isso significa que a perícia utilizou de elementos imponderáveis para chegar a uma conclusão que, embora não categórica, que embora não conclusiva, ela pode auxiliar, sim, indicar caminhos para a investigação. Se a perícia começa a indicar caminhos para a investigação, significa que ela está trabalhando de forma inteligente, preventiva, tá? Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos começar a conversar agora, tá, pessoal? A criminalística lá atrás, lá nos seus primórdios, ela se chamava criminalística estática, ou seja, jargão latino que diz vis et repertum, significa ver e repetir, ou seja, eu vejo e descrevo, vejo e descrevo. Nós vamos no local de crime, vemos a posição que a vítima está deitada e descrevemos. A vítima estava em decúbito dorsal, com os membros superiores afastados, os membros inferiores cruzados, uma mancha de sangue aqui e ali, tal. Nós vemos e descrevemos. E isso se mostra suficiente para desvendar alguns casos. No momento que a criminalidade começa a se complexificar, a criminalística passa para um segundo momento que nós começamos a falar, então, aqui no Brasil, a partir dos anos 90, nós começamos a falar em uma criminalística dinâmica. O que significa a criminalística dinâmica? Ver, repetir e interpretar. Então, não basta para o perito criminal mais apenas comparecer a um local de morte violenta e descrever aquilo que encontra. Ele precisa interpretar. Então, por exemplo, quando eu digo para os senhores que eu encontrei uma vítima em decúbito dorsal com os membros superiores flexionados e próximos, os membros inferiores cruzados, se os membros inferiores estão cruzados, significa que aquele corpo foi mexido depois de morto. É muito provável, não é certo, obviamente. A pessoa pode entrar em óbito com os membros inferiores cruzados? Pode acontecer. Agora, não é provável, e principalmente quando nós temos manchas de sangue, nós temos manchas de rastro, nós temos elementos para concluir que aquele local está alterado. Essa é uma interpretação do que eu encontrei no local, certo? Então, nós estamos falando aqui de uma criminalística dinâmica. E mais, se o perito criminal, depois de 2015, depois da reforma do Código de Processo Civil, olha aqui, ó, o novo Código de Processo Civil, artigo 473. Se o perito não estiver convencido ainda com os vestígios que ele está vendo, ele pode praticar diligências em busca da verdade. Aí eu tenho certeza que alguns de vocês aí vão dar um pulo da cadeira e falar: "Bah, o Andrei tá louco. Tá falando aqui em Código de Processo Civil, tá louco? A aula é de criminalística. Nós só falamos de Código de Processo Penal." Pessoal, me perdoem aqueles que são da bacharéis em Direito, que vão prestar o concurso, mas eu tenho que fazer uma parte aqui, tá? Nem todo mundo sabe que o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, tá, pessoal? Existe um princípio de direito processual que diz o seguinte, ele vigora no Brasil e diz o seguinte: as normas de direito processual civil se aplicam nas lacunas dos demais códigos, demais diplomas processuais, notadamente civil e trabalhista. E o administrativo também. Então, as normas do Código de Processo Civil, elas são normas gerais, que se aplicam no que couber, no que não forem conflitantes com o Código de Processo Penal, por exemplo. Claro que aqui o legislador está se referindo muito mais ao perito em geral, nem sempre ao perito oficial. Nós vamos ver depois um pouquinho a diferença entre um e outro, do ponto de vista jurídico, tá? Apenas para os senhores terem conhecimento. Mas, a saber, o novo Código de Processo Civil é de 2015. Então, ele se aplica, sim, ao Código de Processo Penal de 1940. Tá? Ele se aplica no que couber. E esta disposição aqui vocês não encontram no Código de Processo Penal, nem depois de reformado lá, a partir da lei do ministro Sérgio Moro, certo?
o pacote anticrime. O pacote anticrime foi aplicado em 2000, foi promulgado em 2019 e alterou profundamente o Código de Processo Penal, principalmente a parte da perícia, tá? O artigo 158 em diante lá tá com o alfabeto inteiro de tanto artigo novo que tem ali, certo? E ele não traz essa disposição aqui, certo? Então as diligências periciais existem e elas vão ao encontro de uma criminalística dinâmica, que se percebe o movimento a partir dos anos 90 e que nos anos 2010 começam a ser positivados na legislação. Fechou? Muito bem. Pessoal, então lá, o que é o recortezinho que a gente trouxe lá? O ideal estado das coisas no âmbito pericial seria a abundância de elementos materiais chancelados pelo rigor científico. Ou seja, aqueles corpos de delito já devidamente periciados e com as suas conclusões objetivas apenas através de métodos comparativos com padrões já pré-estabelecidos. Isso é a perfeição. O problema é que nem sempre a gente tem isso à disposição, fazendo com que os elementos subjetivos fossem dispensáveis. Seria ideal que o elemento subjetivo fosse dispensável. A questão é que o elemento subjetivo mostra uma alternativa diante da escassez de elementos objetivos. É considerar os elementos imponderáveis, que, mediante análise, podem ser corroborados com os demais elementos presentes na cena. Então, pessoal, o professor Cotomácio aqui, livro de acidente de trabalho, perícia em acidente de trabalho, foi muito feliz aqui na colocação dele, quando ele diz o seguinte: no mundo ideal, eu complementaria dizendo para os professores o seguinte: no mundo ideal, sequer a perícia existiria, perícia criminal. No mundo ideal, sequer nós precisaríamos de uma polícia civil e uma polícia militar. No mundo ideal, várias coisas não seriam necessárias, o exército não seria necessário, enfim. A questão é que, a partir do momento que o Estado reconhece que precisa de uma polícia científica, se o Estado está reconhecendo isso, pois bem, nem sempre nós vamos ter um mundo ideal. E todo quem trabalha com cena de crime sabe que a cena de crime é caótica. Então, muitas vezes, nós não vamos ter condições de desempenhar aquela coleta a contento, né? Muitas vezes está escuro, chovendo, não tem luz elétrica, não tem iluminação ideal, enfim, há uma comoção social muito grande. Todos esses fatores juntos, isso pode fazer com que o exame seja, por vezes, caótico e tenha de contar com a brevidade. Uma vez, o exame de local de morte, você só consegue realizar ele uma vez. Não só o de morte também, exame de mancha de sangue, exame de impacto de projetil de arma de fogo, enfim, esses exames, eles uma vez realizados, depois não tem como realizar de novo, quebrada a cadeia de custódia do local, se foi o vestígio, se foi o corpo de delito, eu não tenho como periciar de novo de forma idônea. Então, aquele exame só pode ser, ele é irrepetível. Se ele é irrepetível, eu tenho que fazer o que dá na hora. E muitas vezes falta material, falta gente, enfim, o perito está sozinho, o perito está sobrecarregado, já atendeu 10, 12 locais na mesma noite, de forma que são tantos os fatores que eu posso citar para os senhores, de que nós não vamos conseguir aplicar o rigor científico, ou seja, nós não vamos conseguir encontrar elementos objetivos, ou seja, nós não vamos conseguir dispensar os elementos subjetivos. Então, os elementos subjetivos eles podem estar presentes, porque eles são muito úteis quando analisados em conjunto com os demais vestígios, os demais indícios, e aí a investigação criminal como um todo, né, o inquérito policial vai tratar disso, para nós chegarmos, então, a uma conclusão. E é por isso que o perito pode, sim, operar em diligências em busca da verdade. Por exemplo, diligenciar solicitando o boletim de ocorrência da situação que ele está atendendo, a ocorrência policial, para melhor aclarar alguns fatos, saber o que algumas testemunhas já disseram de pronto nas informações preliminares e até mesmo análise de câmeras de segurança, isso é muito possível, certo? Então, hoje em dia nós falamos a evolução da criminalística dinâmica, hoje em dia se fala numa criminalística inteligente, uma criminalística preventiva, ou seja, aquela que utiliza dados em busca da verdade. Busca não apenas reportar ao que se vê e adicionar interpretações, mas também constrói modelos inteligíveis que englobam todos os elementos válidos, de modo a colocá-los a serviço da sociedade por meio da prevenção. Aí vão me dizer, mas a perícia trabalhando com prevenção? Perícia, fiscalização e auditoria são 3 atividades diferentes. Lembrem lá do meio ambiente. Existe uma fiscalização do meio ambiente e auditoria. Perícia criminal e meio ambiente é outra história. A questão é que nós trabalhamos, uma vez
investigado o caso e aplicado o conhecimento científico, nós geramos um conhecimento, um modelo inteligível, ou seja, nós não queremos que aquela questão se repita mais. E aí, utilizado o modelo inteligível pericial, ele pode sim servir para a prevenção. E o exemplo que nós temos aqui é a segurança no trânsito e a segurança no trabalho. Pessoal, a Revista Brasileira de Criminalística, em 2013, publicou lá uma tira referente, um artigo referente a essa questão da subjetividade nos laudos periciais. Diz lá, a atribuição do perito criminal deve ir além do entendimento da dinâmica dos crimes, da indicação de autoria e até mesmo da tipificação delitiva. Deveria analisar fatores associados à sua ocorrência, no intuito de subsidiar os trabalhos de prevenção e contribuir para a divulgação de novos métodos de pesquisa em criminalística. Então é isso, tá? A criminalística evolui, então, para uma criminalística preventiva no século XXI, de forma que nós também falamos em prevenção quando tratamos de perícia criminal. E os exemplos lá que existem, a segurança no trânsito e segurança no trabalho. Fechou? Vamos fazer uma pausa, então.